Quem já votou aí? Só? Só a Esther? Ah, é? Glória a Deus. Amanda, você quer dar um testemunho, né? Sim. Vamos, vamos orar, vamos ouvir o teu testemunho. Antes de a gente começar, a Amanda, a filha da Rosângela, tem um testemunho para a igreja, né? Ela quer dar esse testemunho, então nós vamos ouvir. Vamos orar antes? Pai amado, conduz esses momentos aqui, acalma o coração da Amanda. Pai, eu sei que às vezes dá um nervosismo, mas que esse testemunho seja para a tua honra, para a tua glória, para que edifique não só a vida dela, mas a vida da tua igreja, como corpo, como família, Senhor. Então, conduza esses momentos, ó Pai, de testemunho e de mensagem como a Carliane orou. Senhor, precisamos ouvir a tua voz e a tua direção. Acalma os nossos corações, a começar em mim, Senhor, nos dê paz, e que o Senhor também abra os nossos olhos e que nós estejamos prontos para ouvir a tua voz. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pode vir aqui, Amanda. Bom dia. Então, hoje eu vim falar com vocês o que Deus fez na minha vida, né? Recentemente eu estava desempregada e aí eu entreguei o meu currículo para o pastor Valdir. Ele entrou em oração e antes disso a minha mãe tinha, Deus tinha usado a minha mãe para falar comigo, né? Desculpa, é que eu me emociono muito em falar isso. E aí, a gente estava no mercado e eu tinha falado para ela, né, que eu não estava bem, eu estava angustiada, e aí Deus usou ela para falar comigo, que era para mim ficar em paz, que eu estaria empregada. E aí, dia 12 de agosto, eu entreguei um currículo, e no dia 18 mesmo eu já comecei. Então, eu só quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que oraram pela minha vida, e é isso. Muito obrigada, Deus abençoe. Glória a Deus. Para quem está procurando um emprego e às vezes está... Só quem já passou por isso sabe, né? Então, eu lembro uma vez que eu trabalhava num despachante e o cara era muito ignorante, mas ignorante demais. E aí eu estava orando por um novo emprego. E aí eu entrei na empresa que eu tô hoje. E eu lembro que eu chorei de alegria também, né? Porque é muito bom. E que você seja próspera no trabalho, né? Se dedique bastante como presente de Deus. Acho que o que você pode honrar a Deus no seu trabalho também, né? Sendo uma boa empregada, fazendo as coisas direito, tendo o comprometimento, chegando no horário, todas essas coisas para honrar a Deus e você ser próspera, né? Amém. Amém. Deus está entre nós, né? Na Bíblia diz que onde tem um ou mais reunido em nome de Deus, não importa o lugar, ele está ali presente, né? Então, eu quero orar mais uma vez, porque a gente precisa muito da presença de Deus aqui, amém? Pai amado, eu te convido novamente, Senhor, para estar conosco. Abençoe esses momentos de mensagem, abençoe esses momentos de palavra, porque o nosso objetivo é estar mais próximo de Ti, Senhor, é o que nós desejamos. E então, fale conosco, ó Pai, e te agradecemos como família, como corpo, por esse presente, que foi o emprego da Amanda, que ela seja próspera nesse local e que ela possa também
levar desse amor que o Senhor tem derramado sobre a vida dela para outras pessoas, Senhor. Que ela possa ser testemunho vivo da tua fé, do teu amor, do teu carinho e do teu cuidado. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém? O pastor Léo, da última vez que esteve aqui, ele falou sobre... Quem lembra sobre o que ele falou? Que estava, o Léo. Sobre? Oi? Ser diferente, né? O que é ser diferente? Lembra, a gente falou algumas coisas sobre o que é ser diferente? Depois, no final, eu falei um pouquinho. Ele falou sobre paraíso também, não falou? Ele falou sobre paraíso, sobre ser diferente. Ele deu aquele comparativo dos 2 ladrões que estavam com ele na cruz, não foi isso? Que ele falou que Jesus disse que estaria com ele e o outro, ele não falou nada, né? Não foi isso? Foi ou não foi? Foi. E aí no final do culto, como falou sobre paraíso, eu fiz uma pergunta. Vocês lembram que pergunta foi essa? Quem tem certeza da salvação? Quem tem certeza que vai para o céu? Quem tem certeza que está aqui essa manhã que vai para o céu? Amém, glória a Deus. Tem gente que não levantou a mão da outra vez, né? E aí eu fiquei surpreso, porque a gente tem que ter certeza que é salvo. A gente tem que ter certeza que vai para o céu. E aí eu falei qual foi a diferença dos 2 ladrões, não falei? Um ladrão que estava lá na cruz começou a falar besteira. Não foi isso? Ele começou a falar, se você é o filho de Deus mesmo, sai dessa cruz. Você não... Sabe, começou a falar um monte de besteira, ou seja, ele não era um coração aquebrantado e arrependido. Não é isso que a gente consegue perceber desse ladrão que estava na cruz? Já o outro, ele já tinha um coração quebrantado. Ele reconhecia o erro dele. Ele reconhecia que ele tinha feito coisas ruins e que Jesus era bom. Foi isso que aquele ladrão reconheceu. E quando ele reconheceu que Jesus era bom, que não havia mal nenhum nele, e ele pediu para Jesus, quando você entrar no teu reino, lembra-te de mim. Lembra de mim. Ou seja, ele creu, ele acreditou que Jesus era o Salvador, mesmo naquela condição de cruz. Porque quando você vê alguém pendurado, sofrendo na mão de alguém, aquela pessoa geralmente você pode falar, ele não tem poder nenhum. Ele está sendo dominado. Nos olhos humanos, na cruz, Jesus estava sendo dominado. Não é isso? Ele foi preso, torturado e crucificado. Então, aos olhos humanos, ele não tinha poder nenhum. Mas para Deus, ele era extremamente poderoso. Naquele momento, o motivo de ele não ter poder nenhum, e naquele momento, o motivo de ele ser lançado a todas essas coisas, foi por mim e por vocês. O motivo dele ter passado por toda aquela dor e ele ter sido submisso foi para salvar a gente dos nossos pecados. Porque ele levou sobre si todas as dores. Ele levou tudo, com todos os nossos pecados naquela cruz. Então todo mundo hoje que pede perdão pelos pecados e que se rende a Jesus, como aquele ladrão fez, o bom no sentido de ele teve um bom entendimento de quem Jesus era. Como aquele homem que estava na cruz foi salvo
por causa daquele sacrifício e daquela submissão de Jesus, hoje nós somos salvos. Todo aquele que vai até Jesus e crê que ele é filho de Deus e morreu pelos nossos pecados é salvo. Só que a partir daí existe uma vida que aquele ladrão não tinha mais tempo. Eu imagino que pela sinceridade dele, se ele vivesse mais, ele seguiria Jesus. Porque ele reconheceu quem ele era e que ele tinha feito mal. Isso são características de arrependimento. Certo? Amém? Amém? Então, a salvação e o caminho para o paraíso tem várias. Esse apito é aqui? Tem várias denominações, igrejas e tudo mais, não tem? Não tem vários tipos de religião? Tem, não tem? Só que a Bíblia nos diz que o único caminho que nos leva à salvação é Jesus Cristo. Não pode falar o que for. Deus, ele é um Deus muito... Ele está desde o princípio, Deus. Ele está aqui desde o princípio. E não só Deus, mas como os anjos que caíram dos céus, estão há muito tempo também. E esses anjos que caíram do céu, que discutiram com Deus, vocês já ouviram falar da história de Lúcifer? Lúcifer era o anjo que era um anjo de luz. Ele dava... Era assim, Deus falava para Lúcifer e Lúcifer ia lá e dava direção para outros anjos. Só que ele ficou com o coração cheio, soberbo, e quis ser mais do que Deus. E aí ele criou uma rebelião no céu e caiu. E daí Deus ele criou tudo, né? E aí nessa ele foi lançado. E quando ele caiu, ele levou 1/3 dos céus de anjos. E esses anjos, eles viraram o que a gente conhece hoje como demônios. Vocês conseguem entender isso? E eles, o objetivo deles é distanciar a gente de Deus. A única forma de eles conseguirem ferir a Deus é quando eles ferem a gente. Vocês conseguem entender isso? Porque a única coisa que fere a Deus é ver um filho perdido, é ver um filho sofrendo. E é isso que os demônios fazem. Não quero dar muito crédito a eles, porque às vezes é a gente mesmo que causa o nosso sofrimento, porque a gente não ouve a voz de Deus. Então é a mesma coisa. Não estou falando, posso dar um exemplo, Amanda, do que aconteceu com você? Digamos que Deus te abençoou, te deu esse emprego, só que você começa a chegar atrasada. Você não respeita o teu chefe. O que vai acontecer? Provavelmente você pode ser mandado embora, né? Pode ser uma ação espiritual, demoníaca, algo que te perturbe? Pode, mas também pode ser hábito. Se você não tiver responsabilidade, não dá para pôr a culpa. E Deus, ele nos ensina que não há poder no mundo maior do que o dele. E se vocês se sentirem oprimidos, quando nós clamamos pelo nome de Jesus e pedimos para que ele interceda e vá à nossa frente, esse problema é resolvido. Se for espiritual, tem a parte espiritual que ele vai resolver com esses demônios. E tem a parte física, que somos nós. A gente tem que ter disciplina. Se sabe que tem que acordar às 8, não pode dormir às 3 da manhã. Porque sabe que não vai conseguir. Aí, se você não está conseguindo dormir, aí você fala, olha, Deus, me ajuda a dormir. Ou se você... Aí você tem que ver o porquê que você não está conseguindo dormir. Eu não estou conseguindo dormir porque eu tenho insônia mesmo? Ou será que é porque você dormiu a tarde inteira? Um exemplo.
Se você dormiu a tarde inteira, você vai conseguir dormir à noite? Vai? Não, porque seu corpo já descansou à tarde. Então a gente precisa se regrar. Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque a partir do momento que nós somos salvos e nós nos achegamos a Deus, a gente precisa ter o entendimento do que é físico e do que é espiritual. Porque senão a gente ou vai colocar tudo a culpa na parte física, ou vai colocar tudo a culpa na parte espiritual do que dá certo ou errado na nossa vida. Tudo tem que ter um equilíbrio. Amém? Vamos ler um pouco a Bíblia? Uma vez, eu estava lendo um livro e tal, e ele era um livro que falava muito sobre relacionamento com o Espírito Santo. Quem sabe que é o Espírito Santo? Vamos abrir a Bíblia em Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Aí, antes de a gente falar sobre isso, eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus, tá bom? A gente tem que ter as nossas próprias experiências com Deus. Lucas 18, versículo 9. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Fala isso para o teu irmão. Você precisa ter uma experiência com Deus. Agora pergunta para o teu irmão pergunta para o teu irmão que está do teu lado. Você já teve uma experiência com Deus? Sim. E aí espera a resposta, né? Todo mundo aqui já teve uma experiência com Deus? Quem nunca teve uma experiência com Deus? Quem nunca sentiu a presença de Deus? Que nem a Amanda teve uma experiência com Deus. Ela orou e ela sabe que estava difícil para conseguir um trabalho e Deus liberou uma palavra sobre a vida dela através de pessoas, intercessão, e ela alcançou. Isso é uma experiência com Deus. Eu tive uma que foi assim. Eu queria estar mais próximo de Deus e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, amém? Amém? Ele é a forma que Deus hoje se comunica com a gente. E Deus, ele me mostrou como ele se sente quando um filho rejeita ele. E eu não conseguia parar de chorar. Eu até me tranquei no banheiro porque eu chorava muito, muito, muito. Aí ele mostrou para mim qual que era o sentimento que ele tinha quando ele era rejeitado. E foi uma coisa assim tão... Eu não conseguia parar de chorar. Não dá para explicar o que é. Essa rejeição quando ele sente isso, por quê? Deus, ele fez tudo por nós, tudo que ele podia por nós. E muitas vezes ele chega e bate na porta, ele se apresenta, ele tenta mostrar quem ele é, e muitas vezes a gente fecha a porta na cara dele. E ele me mostrou como que era essa sensação, mais ou menos um pouco do que era esse sentimento. E só eu aqui talvez saiba o quanto isso é profundo, porque essa foi a minha experiência. E para você pode não ter significado nenhum isso, porque você não teve, você nunca sentiu. Você nunca sentiu o que é, ou talvez o que Deus sente quando ele é desprezado e abandonado. Porque, você imagina, ele entregou o filho dele, que morreu na cruz, que foi torturado, por amor. E não é por eu fiz tudo isso. Não, isso mostra o tamanho do amor dele. Não, eu fiz tudo isso e você me rejeita. Não, eu fiz tudo isso pelo tamanho do meu amor. E ainda assim,
ele não conseguiu alcançar muitas pessoas ainda. E talvez a experiência e a emoção que a Amanda teve aqui, a gente não tenha sentido na mesma intensidade que ela, porque foi uma experiência dela com Deus. O que eu falei foi uma experiência minha com Deus. Isso me fez mudar a forma de ver muitas coisas. Oi. Parabéns, Neuza. Uhum. Glória a Deus. É. Bom, a mensagem de hoje é uma mensagem para aqueles que já são maduros na vida com Deus, daqueles que já conhecem a Deus e que querem ir um pouco além, que querem ter novas experiências com Deus. Porque todo mundo aqui já sabe que Deus existe, já ouviu falar de Jesus, e isso é para a gente conhecer um pouco mais dele, né? Muito de encontro com o que foram os louvores dessa manhã. E lá em Lucas 18, versículo 9, fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Então a gente vai entender um pouquinho do que acaba afastando a gente de Deus. No 9 está escrito assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, no 9, o que ele está querendo dizer aqui? Ele disse essa palavra para aqueles que eram arrogantes, para aqueles que batiam no peito e falavam: eu sou bom, eu sou melhor do que você. Essa palavra estava sendo direcionada a essas pessoas. E no 10 está escrito assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Para quem não sabe, naquela época, fariseu eram os que conheciam a lei, eram os que entendiam a palavra. Era tipo como se fosse um pastor ou um padre, que estudavam a palavra, que conheciam a palavra e eles geralmente ensinavam. O publicano era um cobrador de impostos, era uma pessoa que não era caracterizada como um santo da sociedade, né? Já o fariseu, sim. O fariseu era caracterizado como um santo da sociedade. Vocês conseguem compreender até aqui? Então, eu vou ler o 10 de novo. 2 homens subiram ao templo para orar. Então, eles estão indo orar. Esses 2 homens estão indo orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Então, o fariseu estava orando para Deus e o fariseu estava dizendo para Deus assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, então vamos até o 12 aqui. Então o que o fariseu estava fazendo? Ele estava se achando, né? Ele ainda pegou e falou do publicano. Mas eu já tive atitudes assim. Eu já tive. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha um amigo que uma vez ele falou umas coisas que eu não concordei. Eu não concordava com algumas atitudes assim, algumas coisas. E eu lembro que eu fui orar à noite uma vez e falei: poxa Deus, que bom que eu não sou igual essa pessoa. Ao invés de eu me preocupar em orar pela vida dele, ou me preocupar com os meus próprios erros, porque eu não era perfeito. E nem sou ainda. Só quando acho que a gente morrer, nós seremos perfeitos. Mas eu fui igual ao publicano.
Eu orei e falei assim, desculpa, como fariseu. Eu fui igual ao fariseu. Eu orei e falei, que bom, Deus, que eu não sou igual a esse. E na minha ignorância eu estava errado. Amém? Então era assim que o fariseu estava orando. E depois no 13 falo do publicano. O publicano, porém, você vê que a linha do publicano ela vai ser pequena, a explicação, mas vai ser a que Deus ouviu. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado. Antes de continuar no 14, olha só o que o publicano falou. Ele só bateu no peito e falou, tem algumas versões que eu já li que fala maldito homem que eu sou, enfim, mas ele falou assim, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Ele tinha tanta vergonha que ele não conseguia nem olhar direito para Deus. Ele tinha tanta vergonha daquilo que ele entendia que ele era ou que ele tinha vergonha de olhar para Deus. Mas mesmo assim ele encontrou forças para subir e orar e ele batia no peito e ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então ele tinha um coração que não estava ali para julgar ninguém, que não estava ali para falar que ele era melhor do que alguém, mas para reconhecer quem ele era. Então, muitas vezes a gente não consegue ter um relacionamento com Deus porque a gente não consegue reconhecer quem nós somos. A gente olha mais para o pecado ou pelo erro do outro do que para o nosso. E Jesus falou sobre ele no 14. Aí Jesus falou assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E não é de você se humilhar. Veja bem, eles estavam na presença de quem? Orando na presença de quem? De Deus, certo? Não é para você sair se humilhando para as pessoas. Não é para você ficar falando para todo mundo, você tem as pessoas certas que você precisa compartilhar determinadas coisas da sua vida, mas isso você não precisa escancarar para todo mundo. Vocês já conheceram alguém que fala da vida toda para qualquer um? Vocês conhecem alguém assim? É? Às vezes nem todo mundo está preparado para saber tudo da sua vida. Porque tem pessoas que não vão ajudar, vão atrapalhar. Então você precisa guardar, às vezes, as suas dificuldades, os seus temores e compartilhar só com pessoas que vão te ajudar. Porque se você falar com quem não vai vai piorar. Então a primeira pessoa ou ser que você deve abrir os seus problemas é para Deus. Então, se humilhar não é para eu ficar me humilhando para Esther, ou para Cris, ou para Caliane, ou ficar me humilhando ali. Não, eu tenho que me humilhar para Deus, no secreto, no particular. Às vezes é bom você ter um irmão de confiança para compartilhar o pecado e pedir ajuda e para que você vença. Amém? Aí você também é uma forma de, às vezes você contar para alguém uma coisa que você sabe que a sociedade pode abominar, é uma forma de humilhação também, né? Porque às vezes você se sente meio, o que a pessoa vai achar? Por isso que você não pode falar com qualquer um. Amém? Você vai ter que falar com alguém que tenha maturidade para entender e te ajudar.
E a primeira pessoa que a gente precisa ter essa conversa é com o Espírito Santo. Para que você conte para ele as suas dificuldades, para que você se humilhe, para que você bata no peito e fale, olha, maldito homem que eu sou, pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus me perdoa. Aí Deus vai olhar para você e vai te justificar. A graça, o perdão e o amor dele vai vir sobre a tua vida. Amém? Agora, se você bater no peito e falar, que bom que eu não sou igual ao meu vizinho. Que bom que eu faço jejum. Aí a gente começa a entender que não são as obras, que não é o que a gente faz que determina, não é isso, mas quais são as nossas intenções, qual é o nosso coração quanto ao Pai, que nos torna próximos dele. Quais são as nossas? Deus, ele conhece o teu coração. Se você varre a igreja pensando mal do irmão que sujou, isso não é um relacionamento. Assim, de você estar ainda em sintonia com o que é Deus. Agora, se você varre a igreja pensando que você está fazendo isso por Deus, por amor, e que você quer que o lugar aqui esteja aconchegante para quando outras pessoas chegarem e receber, e não importa, se sujou é porque teve gente para sujar, então você se alegra porque pessoas vieram e sujaram a igreja, e pessoas estão sendo alimentadas da palavra de Deus. Você entende a diferença de pensamento? Então, Deus, ele entende o nosso coração, e às vezes a gente precisa entender como Deus pensa, e também nós precisamos mudar o nosso coração. Se a gente continuar no 15, ele fala sobre as crianças. No 15, está escrito assim, traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Então, chegavam as crianças que queriam brincar com Jesus, eu imagino, né? Falar e bater um papo com Jesus. E aí quem estava perto dos discípulos, eles falavam, não, deixa ele em paz, moleque, sai daqui. Era mais ou menos isso. E aí Jesus respondeu, deixa vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. E o que é receber o reino de Deus como menino? Alguém saberia dizer? Alguém quer falar? Oi? Pureza, sim. Que mais? Inocência, sim. Sim. Esquece e volta a brincar, né? Então, a criança vai lá, briga uma com a outra e depois de 5 minutos já estão brincando de novo. Ela perdoa e tudo mais. E todas essas coisas eu creio que façam parte disso. E eu acrescento mais uma que é, se você falar para uma criancinha que Papai Noel existe, o que ela vai fazer? Se você falar que uma fada existe, o que vai acontecer? Se você falar, olha, coloca o dente debaixo do travesseiro, que amanhã vai acontecer o quê? Vai ter o quê? Vai ter uma moeda. Vai trazer um presente, não é? Ou uma moeda, onde é? Então, aí já frustrou a criança, né? Pior é falar e não pôr a moeda ou presente depois, né? Mas uma criança, ela acredita com todo o coração. Com todo o coração ela acredita. Se você falar que o coelhinho da Páscoa vai trazer o chocolate, ela vai ficar esperando o chocolate do coelhinho da Páscoa. Não é isso que uma criança faz?
Já o adulto começa a ficar desconfiado. Peraí, já me falaram do coelhinho e eu vi que não é verdade. Se alguém vir te contar uma história, você vai ficar com os dois pés atrás, assim. Não é assim que o adulto faz? A criança, ela tem essa capacidade de crer com todo o coração e confiar. A criança, ela não tem. É como se ela não tivesse uma certa. Ela precisa ser protegida, a criança, não precisa? Ela é muito frágil. A criança não é frágil, então ela acaba dependendo de um pai ou de uma mãe ou de um cuidador, não é isso? E como a criança já tem isso dentro dela, ela sabe que ela precisa de alguém para cuidar e ensinar ela. Então ela absorve o conhecimento como a verdade. A Lídia às vezes fala isso, para a criança não tem meio termo, ou é sim ou é não, não é? Não é isso? Se você falar para a criança que é certo ou que é errado, não tem o mais ou menos certo, ou é sim ou é não. Não é? Esse é um coração de criança. Então, Jesus ele era muito profundo em tudo que ele falava. Tem tudo isso que vocês falaram, o que eu falei e mais, se a gente for comparar. Mas o que eu entendo como um relacionamento, que é o motivo da mensagem de hoje, é essa capacidade que a criança tem de acreditar e confiar. E por ela ser tão frágil e indefesa, ela entende que aquele adulto, aquela pessoa que está sobre a guarda dela, o que ela fala é aquilo. E é assim que é com Deus. Muitas vezes Deus fala com a gente não ouve. Ou a gente finge que não ouve. Ou a gente não quer ouvir. Não é assim? Muitas vezes Deus falou, mas por experiência que a gente teve na vida, por tudo mais, a gente quer fazer do nosso jeito. E a gente não está na condição de criança com Deus. Então essa simplicidade e essa fragilidade da criança, eu creio que é por isso que um dos motivos, né, de Jesus ter dito isso, é porque se você falar para a criança, tenha fé que eu sou o teu Salvador, ela vai ter fé. Se você falar para a criança, olha, Jesus, ele morreu, ela vai acreditar. Se ela acredita na fada dos dentes, não é? Ela não vai acreditar em Jesus? Só que, quando ela ora acreditando para Deus, para a fada do dente, provavelmente. Mas imagine a mesma potência no lugar certo. Porque assim, às vezes eu vou dar um exemplo, né? A gente está mexendo com eletricidade. Aí você tem uma potência, 110 e 220, tem uma tensão. E se você ligar na tomada um ventilador pequenininho, ele vai ter uma força, não vai? Se você ligar um grandão, vai ter outra força, não vai? E se o motor estiver queimado, ele não vai nem ligar, não é isso? Então você imagina, você tem uma fonte que é Deus. Aí você vai ligar alguma coisa na tomada. Se o motor estiver queimado, vai funcionar? Se for um ventilador pequenininho, ele vai fazer pouco vento, não é? Se for um ventilador grande, ele vai fazer muito mais vento, não é? Então, é onde como você usa a energia. Se a criança usa a energia dela com tudo que ela tem, pedindo para a fada do dente, a fada do dente existe? Vai vir alguma coisa da fada do dente? Mas e se ela pede para Jesus? Se ela pede para Deus? É como se a fada do dente fosse um motorzinho quebrado e o Jesus um ventilador muito grande. Então, quando a gente pega com o coração de uma criança e pede para Deus e tem essa fé, colocando no lugar certo a energia, muda. Se Deus te dá um entendimento que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele te curou,
ele te deu a salvação, que não existe nada e nem ninguém maior do que ele, e aí você não crê nisso, não se conecta a essa energia e usa ela da forma correta, você deixa de usufruir aquilo que Deus te deu, que Deus nos deu. A Amanda se conectou com Deus e ela não pediu para a fada dos dentes o emprego. Não foi? Ela não pediu para o coelhinho da Páscoa ou para o Papai Noel. Pô, dezembro está chegando, Papai Noel. Eu quero um emprego. Não, ela pediu para Deus. E Deus ouviu o clamor. Quantas vezes eu não pedi para Deus coisas e Ele me atendeu, Ele foi ao meu socorro. Então, o que você precisa essa manhã? Do que você precisa essa manhã? Não ligue mais um motorzinho queimado na energia. Se conecte com Deus como uma criança, acreditando que Ele é capaz de te ouvir e de te atender. Há quantos milagres não aconteceram nessa igreja que a gente presenciou? Quantas orações, quantos pedidos? Tem vezes que tem momentos que a resposta é não, ou o plano de Deus é diferente, a gente não consegue entender. E tem horas que sim. Olha só. Glória a Deus. Glória a Deus, Esther. Deus é bom, né? Abra a Bíblia em Mateus 15. Eu vou mostrar algumas coisas que nem o que eu mostrei foi comportamento, né? Quando a gente leu o outro versículo, a gente falou sobre o comportamento do fariseu, né? E do publicano, lá em Lucas. Agora a gente vai ler Mateus 15, para a gente entender um pouco mais sobre comportamento. Então, com a parábola do fariseu e do publicano, a gente entendeu que o comportamento, a postura do publicano, que por mais que fosse aos olhos humanos, quem que era o bonzão? Era o publicano aos olhos humanos. Quem que era o bonzão? O publicano ou o fariseu? O bonzão era o fariseu aos olhos humanos, né? Pô, na frente de todo mundo ele era bem sucedido, ele dava dízimo, as pessoas viam ele com dinheiro para dar dízimo, ele orava, ele era pomposo. E o publicano ele era o quê? Oi? Oi? Não, ele era um cobrador de impostos, mas aos olhos da sociedade ele era o quê? Oi? Mal visto. Ele era um zero à esquerda. Ele era mal visto. E aí, é aí que está o paradoxo. Deus ele se alegrou de quem era mal visto pela sociedade. Por isso que eu creio que Deus fala, olha, muitos dirão que pregaram e falaram em meu nome, mas eu vou dizer que eu não conheço. Porque para a sociedade ele era o bonzão, o fariseu. Mas para Deus o bom, o que se agradou, não o bom, né? Mas o que o que agradou o coração de Deus foi o publicano. E agora vamos ler lá Mateus 15. Isso aqui é uma história que está acontecendo na época que Jesus ele não tinha ressuscitado,
Jesus ele estava caminhando ainda antes da ressurreição. 15:1. Então é Mateus 15:1. Então todo mundo sabe que Jesus ele caminhou um tempo na terra, depois ele foi crucificado e depois ele ressuscitou, certo? Só que aí essa história está acontecendo quando ele ainda não tinha sido crucificado. Vocês sabiam que depois que Jesus foi crucificado, ele ainda andou um tempo aqui na terra, né? Ele ressuscitou e muita gente viu que ele ressuscitou. Só que isso aconteceu antes de ele morrer. Então, em Mateus 15:1 está escrito assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: olha aí, o fariseu de novo, né? E os escribas são os doutores da lei. Os escribas eram os que tinham ali o domínio sobre a palavra, a letra, liam como se fosse a Bíblia da época. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e uns fariseus, dizendo: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus... Até que antes, deixa eu fazer um comentário. A gente parou no 4. Então os fariseus estão chegando para Jesus e os escribas e está falando: por que os seus discípulos não cumprem a lei dos anciãos? Aí Jesus respondeu para eles: e por que vocês não cumprem também, né, a lei? Eu vou ler o que Jesus falou. Ele, porém, respondeu, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? No 4, Jesus continuou: porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Se Jesus estava falando isso, provavelmente é porque eles deveriam ser filhos ruins. Certo? Então, se Jesus estava dizendo isso, eles deveriam maltratar os pais dele, imagina, de alguma forma, né? Ou a própria paternidade de pai de Deus. Aí a gente pode levar para o lado familiar ou para o lado espiritual. No 5, ele continua: mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. No 9, mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Até aqui. Ele começou a falar para os fariseus coisas duras, que servem para a gente. Amém? Eles falavam e adoravam com a boca, mas não com o coração. Não é verdade? Então eles tinham um comportamento de não honrar o pai e a mãe, de ensinar coisas que eram doutrinas dos homens e não doutrina de Deus. Eles usavam a palavra a favor deles e não a favor de Deus. Era isso que Jesus denunciava. E isso acontece até os nossos dias e acontece na nossa vida. Às vezes, quem já tentou manipular a palavra de Deus para a sua própria vida? Tentando fazer com que, talvez, o que Jesus ensinou não fosse bem aquilo. Ah, não, mas talvez isso não seja bem desse jeito e eu vou fazer do meu. Ou, essa parte não serve para mim. Muitas vezes a gente tenta colocar a doutrina do homem acima da doutrina de Deus.
Se você assume que para a sociedade a forma com que as novelas apresentam uma corrupção ou um desvio de caráter é normal, esses são preceitos dos homens. E se você entende, ou por questões de entendeu errado, ou por manipulação, muitas vezes a pessoa usa a palavra de Deus para extorquir dinheiro. A pessoa não está querendo dinheiro para levantar a obra de Deus e para pregar o evangelho. Às vezes, sei lá qual que seja a religião, não só a evangélica, mas como qualquer outra, a pessoa pode estar pedindo dinheiro para ela, para os bens dela, e não para os órfãos e para as viúvas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é manipular a palavra. Jesus nunca ensinou que era para pedir dinheiro, um exemplo numa comunidade da igreja, para enriquecer, mas ele disse que era para ajudar os órfãos e as viúvas. O que isso significa? As pessoas carentes, as pessoas que estão precisando de ajuda, as pessoas que não têm alimento, que não têm emprego. É para ajudar esses. Bom, no 10, continua assim. Aí Jesus ele chamou a multidão para ele mesmo. E Jesus ele chamou a atenção para ele. Falou, pessoal, olha aqui para mim. Jesus disse isso. No 10. E chamando a si mesmo a multidão, disse-lhes, ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. É isso que contamina o homem. Então, cercando-se deles, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, ou seja, eles ficaram todo nervosinho. Então, os discípulos de Jesus falando, olha, Jesus, você está falando isso, mas os fariseus não estão gostando. Ele, porém, respondeu e disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os. São cegos condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Aí Pedro pede para ele explicar, e Jesus fala, pô Pedro, você está andando comigo e não sabe, e por aí vai. Depois, se vocês quiserem, vocês continuam lendo. Mas eles estavam falando aqui num determinado momento sobre lavar a mão, né? Por que os fariseus questionavam a Jesus, por que seus discípulos não lavam a mão para comer? Né? Se você for lendo todo o texto, tem um momento que ele fala isso, e Jesus fala, porque é o que sai da boca que importa, não o que entra. Porque, vamos ler junto. No 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Então, o que ele está querendo dizer é, o nosso alimento, e até depois que, é lógico, a gente não pode ficar com a mão suja, né? O que Jesus quis dizer é que o que a gente come, depois a gente manda tudo embora no banheiro, não é? É isso. Só que o que sai da nossa boca é a respeito do nosso coração, o que está no nosso coração. Então, o que sai da nossa boca é a respeito disso. Então, se você ficar mentindo, manipulando, fazendo coisas falando mal das pessoas, isso é o que o seu coração está cheio, né? Não tem aquele negócio que a boca fala do que eu. Então, nessa parte de comportamento, o que a gente precisa fazer a gente precisa conhecer os nossos erros. A gente precisa saber o que está saindo da nossa boca. Não o que, às vezes o que entra é o que as pessoas estão falando sobre você, o que as pessoas falam sobre o certo e errado, isso é o que entra.
Mas o que é processado e o que sai, aí é onde entra o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus. Então, como comportamento aqui, a gente não tem que se preocupar, muitas vezes, com o que, de repente, você tem ouvido falar, que você sabe que é ruim, e aí fica criticando a pessoa. Mas você tem que se preocupar com o que está saindo de você. Se são palavras de amor, se são palavras de salvação, se quando os confrontos, o que a vida tem te entregado, na hora que você conversa com Deus, como é que é? Se alguém te fez um mal, enfim. Vocês conseguem entender isso? Vamos orar? Bom, eu sei que não é uma mensagem de ficar dando pulos e tudo mais, porém, Deus, ele, assim como vocês viram o exemplo de Jesus na cruz, e aos olhos de muitos parecia ser simples ou ele não tinha poder nenhum, e mesmo que possa ser simples a palavra de hoje, sobre a ótica de Deus, ela é muito poderosa. Então, começa a se consertar com Deus. Começa a pensar naquilo que você é e não naquilo que os outros são. Começa a pensar em quem você é e não o que os outros são. Ou o que eles estão fazendo. Porque, de verdade, no teu relacionamento entre você e Deus, o que importa é você e Ele. É você e Ele. Não importa o que o fariseu vai dizer. O que ele quer ouvir é o coração do publicano. Amém? Então, coloque perante Deus agora aquilo que você é. Em Provérbios 3:32 está escrito: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas os sinceros ele tem intimidade. Seja sincero com Deus e você ganhará essa intimidade. Em João 15:15 está escrito: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Essa manhã Deus te chama de amigo, de filho. Ele quer ter um relacionamento contigo, de intimidade, não um relacionamento superficial. Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã. Nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos ter um relacionamento contigo sincero, Senhor. Nós entregamos tudo aquilo que somos, nos rendemos a ti, ó Pai. Sabemos que não é de todo bem o nosso coração, nós temos maldades e nós temos pensamentos ruins, nós muitas vezes nos entregamos aos desejos da nossa carne, mas o nosso coração ele bate por ti, Senhor, pelo teu amor. Nós queremos que o teu espírito e a nossa alma, a nossa mente seja mais forte que a nossa carne. Então nos ajuda, Senhor, nós pedimos perdão por tudo aquilo
por tudo aquilo que fizemos que desagradou a Ti, que foi contra os desejos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, que é bom, porque todo o Teu ensinamento é bom. Então nós pedimos perdão ao Pai porque somos pecadores, Senhor, e queremos estar mais próximo de Ti, então nos lave e nos limpa desses pecados, Senhor. Nós clamamos pelo sangue do Teu Filho, Senhor, nós clamamos pela misericórdia e clamamos para que o Teu amor desça sobre as nossas vidas. Nos envolva com o Teu amor, Senhor. Nos envolva com a Tua graça e misericórdia. Nós clamamos para que o Teu Espírito, ó Pai, seja ouvido durante essa semana, para que o Teu Espírito seja presente essa semana, Pai, em cada um de nós aqui essa manhã. Nos dê essa intimidade, ó Pai. Nos torne mais próximos de Ti. E todo aquele que tem dúvida aqui essa manhã, Senhor, de quem o Senhor é e do tamanho do Teu poder, que essa semana haja algo sobrenatural, ó Pai. Que para quem não tem experiência com Deus ou não viveu algo maravilhoso contigo, que essa semana algo sobrenatural aconteça. Para que não haja dúvidas de que o Senhor é o Rei, e o Senhor não é como um conto de fadas, mas o Senhor é um Deus presente, que se importa com cada um de nós. Então que a Tua vontade seja feita essa semana sobre as nossas vidas, no nome poderoso e precioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Lá no livro de Daniel 10:12 está escrito assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração e compreender e a humilhar-te perante a Deus, perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Para quem não sabe, Daniel, ele conversava com Deus todo dia. E eu vou ler de novo, Daniel 10:12. Daniel, ele foi aquele da cova dos leões, vocês já ouviram falar? Que os leões iam comer ele, mas não comeram. Ele fez isso porque ele obedeceu a Deus. Rapidinho, um cara criou uma lei para prejudicar Daniel, que ele ia ter que adorar outro Deus. E Daniel disse que não. Daniel, ele não se curvava a outros deuses, somente ao nosso Deus. E aí, pela lei, ele tinha que ser morto. Mas o rei gostava dele. Ele falou: olha, Daniel, que o seu Deus te salve. E aí ele foi jogado numa caverna com leões. E talvez a gente essa semana ou esteja passando por essa situação de estar se sentindo numa caverna com leões querendo nos devorar. E o que aconteceu com Daniel é o que acontece sobre as nossas vidas, sobre a vida de quem se entrega a Deus. Deus disse para... Eu vou ler de novo Daniel 10:12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante ao teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que ele está querendo dizer é que assim, desde o momento que você começou a conversar comigo, que você rendeu as tuas orações para mim, que você abriu o teu coração para mim, eu ouvi as tuas palavras, e hoje eu estou aqui porque eu ouvi as tuas palavras. E não importa se você estiver em meio ao vale escuro, não importa se você estiver numa cova cheia de leões, não importa se você estiver numa fornalha em chamas. Isso são coisas que classificam tormentos. Não importa o tormento que você esteja passando, Deus ouve a tua oração. Porque se você orou conosco, você orou essa manhã, hoje, de coração sincero, Deus ouviu a tua oração. Amém? Alguém quer orar para finalizar o culto?
paz, igreja. Eu queria agradecer semana passada aos irmãos que estiveram orando, né? A gente teve um clamor aqui pelo esposo da minha prima. Infelizmente, ele veio a falecer na terça-feira. Mas era para ele estar morto no domingo, né? Então, eu creio que essas 48 horas a mais que ele teve, eu creio que Deus visitou. Eu quero crer, né, que Deus visitou ele, porque já era para estar morto no domingo. E, né, pedi oração aqui na igreja, os irmãos estiveram orando, o pastor Valdir levou para outra igreja, eu pedi em outras igrejas também, né? Então, teve bastante gente orando. Eu quero crer que nessas 48 horas Deus visitou ele. E ele teve um encontro lá com Deus, né? Então, eu quero agradecer muito aos irmãos que estiverem em oração e para que continue orando pela esposa Natália, que ela está muito arrasada, né? Muito mal, e os filhinhos, a Bianca, de 5 anos, e o Davi, de 8 anos. Amém? Obrigada. Bom, tem algum aviso? É aniversário da Nilza, né? A gente vai cantar parabéns para ela. A Rosângela também. Então, Nilza, Rosângela, vem aqui na frente. Vamos cantar parabéns para vocês. Aí depois que a gente cantar o parabéns, quem quer orar para finalizar o culto? Você quer orar, Nilza? Eu oro por vocês, aí depois você ora para fechar o culto, tá bom? Eu sempre confundo duas notas para tocar de cabeça, mas vamos ver. Amém? Vamos cantar parabéns para elas. Parabéns para você. Vamos cantar de novo mais forte agora? Já deu para esquentar, né? Obrigado, Senhor, que a vida seja realmente um eterno sorrir para a Nilza e para a Rosângela, ó Pai, que o Senhor derrame sobre a vida delas suas bênçãos, que eu renove, ó Pai, os sonhos, a esperança, ó Pai, que tudo aquilo que um dia foi esquecido, ó Pai, seja revivido no coração delas, ó Pai, que volte a arder uma chama e um amor intenso por Ti, ó Pai, e que haja um novo e um renovo nesse ciclo, Senhor. Que este novo ciclo sobre a vida dela seja um ciclo abençoado, cheio da Tua presença, da Tua graça e do Teu amor, ó Pai. Que também nada falte de forma material, que não falte o alimento, que não falte o sustento sobre a casa e a família dela, Senhor. Abençoe os filhos, Senhor, abençoe toda a família delas e que elas sejam luz, ó Pai. Não só dentro da família, mas com todos os amigos e irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos presenteou com a vida delas fazendo parte da nossa igreja, da nossa família, Senhor.
Nós somos gratos por isso e pedimos todas essas coisas boas, ó Pai, que realmente se realizem sobre a vida delas. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua bênção, pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Entrego a cada família aqui, Jesus, em tuas mãos, para que toda seja abençoada. Obrigado, Deus, por esse dia. E todos vão votar e que saibam votar, Senhor. Abençoa a nossa pátria, Jesus. Entregamos tudo em tuas mãos para a honra e glória do teu santo nome. Aqui agradecemos e louvamos o teu santo nome, Jesus. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos fazer só mais uma oração pela, a eleição, né? A gente está num momento que muitas coisas são decididas. A gente não toma nenhum partido, né? Não indica votar em ninguém. Eu acho que o nosso papel como igreja é pedir para que o candidato que for eleito seja transformado por Cristo, né? Que se ele não for homem de Deus, que ele, só porque ele virou presidente, ele vai ter que ser. Porque a gente nunca sabe de tudo que está por trás da política, né? Então, às vezes, a gente apoiar um candidato, apoiar outro, a gente nunca sabe tudo que está por trás das coisas, mas Deus sabe. E Deus, ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, né? E até a de um presidente. Então, muitos reis do passado, muitos dirigentes de nações foram tocados por Deus para ter um bom governo. E que a gente peça essa manhã isso, né? Que todos os deputados, que o presidente que for eleito, vamos pedir para que ele seja um bom presidente para nós. Amém? Pai amado, entregamos essas eleições nas tuas mãos, Senhor. Nós entregamos essas eleições, ó Pai, porque assim foi montada a sociedade. Eu sei que o Senhor desejou que todos nós tivéssemos o Senhor como nosso regente, porque as tuas leis são boas e são tudo que o Senhor construiu faz bem para o teu povo. Mas nós estamos sobre um regime presidencial. Nós vivemos assim e uma pessoa será levantada nesses próximos dias para governar essa nação. Então que o Senhor coloque as tuas mãos sobre essa pessoa, ó Pai. Já desde já começa a preparar todo o gabinete, todos os ministros, ó Pai, que haja realmente uma renovação, ó Pai, e que essas pessoas tenham um compromisso em fazer o bem, ó Pai, em acabar com a corrupção que fere tanto o nosso país, e que ela tenha um olhar para a saúde, a educação e também a todas as áreas que influenciam nas nossas vidas, Senhor. Na parte de trabalho, emprego, enfim, ó Pai, tudo que envolve a nossa sociedade. Então, esteja, ó Pai, no controle de tudo, no controle da presidência, dos deputados, para que possamos ser governados, ó Pai, por pessoas que estejam alinhados com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por essa manhã, nos abençoe durante essa semana, derrama sobre nós o Teu poder e a Tua autoridade, que essa semana possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, que nada impeça o Teu Espírito de fluir sobre as nossas vidas durante essa semana. Coloque os Teus anjos, ó Pai, para nos guardar e proteger e também a nossa família. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus.